Be exalted, O Lord, our God. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a seminarista Karen Lima, sou aluna do terceiro ano do Seminário Teológico Betel Brasileiro de Niterói e estou como presidente do Senan 2020. Para quem não sabe o que é o Senan, eu gostaria de convidar aqui a seminarista Neta para estar explicando para vocês. Boa noite, alunos e professores. O Senan é o Centro Acadêmico de Missões, que nasceu em 1972 com o intuito de promover o estudo das realidades sociais, culturais, políticas, econômicas e missiológicas de todos os povos e etnias do mundo inteiro. A cada ano estuda-se um tema atual e desafiador. Bem, esse desafio oferece aos alunos informações de situação da igreja frente às necessidades globais. O Senan fornece ao aluno uma base inicial para o seu envolvimento e desenvolvimento na obra missionária. Bem, se eu fosse classificar os objetivos do Senan utilizando verbos, eu diria que eu ia utilizar 5 verbos. O primeiro, despertar. Despertar a vocação e o interesse por missões nos alunos e nas igrejas, convocando-os a um comprometimento com desafios da evangelização mundial. 2. Informar a respeito das necessidades espirituais, sociais, econômicas de cada nação e povo, bem como a sua história e situação política atual. 3. Conhecer as prioridades missionárias do mundo e estudar estratégias de desenvolvimento pessoal e de alcance em cada situação. 4º verbo, manter. Manter os alunos informados sobre missões através do contato com as agências missionárias. E por último, o 5º, criar. Criar o hábito da oração por missões. Agora que vocês já entenderam o que é o Senan, eu gostaria de falar para vocês o que é a janela 414. A janela 414 é uma janela etária e eu tenho alguns dados muito importantes para falar para vocês. 8 em cada 10 pessoas que são cristãs hoje se converteram na infância. Estima-se que 30% das pessoas no mundo seja criança. E esse é um dado muito importante. 86% das pessoas que se converteram na idade entre 4 e 14 anos. E também a maioria das pessoas que nunca ouviu falar de Jesus se encontram na janela 414. Esse ano, nosso tema é Janela 414, alcançando esta geração para o reino de Deus. E a nossa divisa se encontra no livro de Salmos 78, versículo 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras o louvor do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Eu gostaria de convidar a seminarista Neida para que esteja orando pelo nosso programa Senan. Vamos orar nesse momento pelo seminarista Gabriel, que vai estar aqui compartilhando conosco sobre a pesquisa realizada pela seminarista Carla. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nosso coração se alegra, Senhor Deus, nesta noite, Pai, pelo privilégio de estar compartilhando, Senhor, a Tua palavra, aquilo que Tu tens ministrado aos nossos corações, Senhor. Queremos orar de uma forma bem especial, ó Deus, pela vida da Carla e do Gabriel. Venha usar, Senhor, os Teus servos como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, para ministrar aos nossos corações tudo aquilo que eles têm aprendido, Senhor. Todas as informações, ó Deus, que chegaram até eles. Que essas informações, Pai, venham nos impactar, venham nos incomodar, venham nos comover, ó Pai. Nos dando um olhar, Pai, um olhar de compaixão, um olhar de amor, Pai. Ó Deus, para que possamos, Senhor Deus, investir a nossa vida, Senhor, no Teu reino. Ó Deus, em especial, Pai, nas crianças, ó Deus, que é essa nova geração essa, ó Deus, que Tu se importa, ó Pai.
Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, visita a direção desse seminário, visita os professores, os alunos que neste momento estão em quarentena, Pai, nesse isolamento social, Pai. Mas nós queremos um agir do Teu Espírito Santo e que esses momentos de isolamento, Senhor, é o momento do tratar de Deus para com nossas vidas, ó Deus, onde nós estamos crescendo, Senhor Deus, ó Pai, em comunhão, em devocional, na leitura da palavra em nossos lares, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos por esta noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite, sou a seminarista Carla Ingrid, aluna do 3º ano do Seminário Betel Brasileiro. Estou aqui para falar do nosso tema, que é a Janela 414. Nosso grupo vai falar sobre a África e o Oriente Médio. Eu vou falar sobre 2 países da África, em que muito me chamaram a atenção, pelo sistema que eles tratam as crianças nesses países. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre o Egito e depois eu vou falar sobre a Libéria. O Egito, atualmente, tem um presidente chamado Abdul Fattah Khalil, reeleito em 2019 com a maioria dos votos. Ele é militar e foi eleito pelas Forças Armadas e por conta de um golpe de Estado. Antes das eleições, quem estava no poder era Mubarak, que governou o Egito durante 30 anos. E ele teve o apoio dos Estados Unidos, que reprimiu grupos extremistas islâmicos. A economia do Egito, ela se dá pela fonte principal, que é o rio Nilo, onde traz a energia e a geração, o abastecimento de água. A principal fonte de renda financeira vem da extração do petróleo. Seu setor industrial não tem muita diversidade. Tem como principais produções os alimentos, têxtil e a refinaria do petróleo. O turismo também é bastante explorado pela beleza natural da região e a riqueza histórica e cultural do país. O grupo islâmico que entrou no poder com o nome da Irmandade, logo após continuar os protestos com a Guerra Civil, vem provocando um verdadeiro caos no Egito. Depois que o presidente foi retirado do poder, a Irmandade Muçulmana e simpatizantes dos militantes entram em conflito todo dia no país. E em 2013 o exército se depôs o presidente eleito e passou a governar o país. Quer dizer, lá o país é governado pelo exército. O presidente, ele é de acordo, ele é comandado pelo exército. As pessoas mesmo não têm o direito de nada, só eles mesmos. A educação no Egito, ela é dividida em 3 partes: ensino básico, jardim de infância e ensino secundário. Cerca de 17 milhões de pessoas são analfabetas, segundo estatísticas recentes. Um relatório feito pela Campo e Mais descobriu que apenas 28% das crianças entre 4 e 5 anos vão para a escola. E 86,4% das meninas, 80,6% são meninos, entre 12 e 14 anos vão para a escola primária. Muitas crianças abandonam suas escolas para trabalharem, para sustentar suas famílias, pois lá há muita pobreza. As próprias famílias muçulmanas, elas expulsam as crianças de casa quando elas são convertidas. E isso é muito triste, né? Porque as crianças não conseguem estudar, não tem uma religião, tem que se render ao islamismo, né? Tem que saber o Alcorão e as crianças são maltratadas por conta disso. É comum no Egito as crianças abandonarem a escola para trabalhar na colheita do algodão e depois retornarem para a escola. Entre essas crianças, tem crianças entre 6 e 14 anos, 9% dos meninos e 6% das meninas que exercem algum tipo de trabalho nem sempre remunerados, muitas vezes com a exploração da família. Um relatório divulgado no Dia Mundial da Criança diz que o Egito possuía em 2018 39 milhões de crianças, representando 40% da população egípcia, sendo que 51,7% do sexo masculino
e 48% do sexo feminino. O tráfico infantil é um dos maiores no Egito. Através dos casamentos que são considerados este tráfico infantil até a escravização. Através dos pais, por pessoas intermediárias, essas crianças elas são obrigadas a casarem, elas são escravizadas, elas acabam trabalhando fazendo o que os muçulmanos querem. Elas não conseguem ter uma vida própria. A própria família faz com que as crianças se tornem escravos, e isso é muito triste, né? Porque a gente não está acostumado a ver isso aqui no Brasil. O dinheiro mensal do trabalho é enviado para o pai ou o irmão desempregado da vítima. Os filhos, assim eles dizem, né, são considerados bênçãos divinas. Por isso as famílias possuem um grande número de filhos. Devido a esse descontrole populacional, o índice de mortalidade infantil também é muito alto. A figura do homem na família é primordial. Como pai, irmão, marido, possui um grande número, assim, muito mais do que meninos. A mãe possui até um papel comum, igual ao do Brasil. Os afazeres domésticos, educação, religião dos filhos. O casamento entre pessoas de outra cultura é até permitido. O casamento infantil e o assédio sexual também é muito comum no Egito. O assédio é o principal problema entre as mulheres, jovens e crianças. Mas começaram até a existir alguns protestos e essas mulheres acabaram ganhando forças para denunciar esses abusos. O casamento infantil ele chegou a atingir cerca de 117 mil crianças em 2008. Mesmo com essa causa, pode ser uma luta grande no Egito, que as pessoas, pelo menos os cristãos, fazem contra isso, né? Cerca de 15% dos casamentos no Egito envolvem crianças. De acordo com a ministra da População em 2018, Alaa Youssef, esse hábito é mais comum ainda nas regiões mais pobres. Quer dizer, quanto menos dinheiro eles têm, mais eles fazem as meninas casarem mais cedo, para poder obter, deve ser dote, alguma coisa assim, né? E esse ato também acaba promovendo a violência doméstica, tendo a maior parte afetada as meninas, principalmente menores de 14 anos, que são obrigadas a se casarem. Elas podem ser abandonadas durante a gravidez e, em muitos casos, elas são obrigadas a abortar ou levadas para serem empregadas em locais distantes. 117 mil crianças entre 10 e 17 anos são casadas ou já estiveram casadas, tendo a maior porcentagem no Alto Egito. Nas áreas periféricas, como o Mar Vermelho e Sinai, a porcentagem do casamento é um pouco menor, é de 1,3%. Em junho de 2018, um novo projeto de lei foi proposto, a fim de criminalizar o casamento infantil com uma pena de 1 ano de prisão e afastamento dos pais que permitem esse casamento. Quer dizer, as crianças são afastadas, obrigadas a serem afastadas só por 1 ano. Mas o que adianta se elas vão ter que retornar para o lar dos pais depois desse 1 ano? Elas vão continuar sendo escravizadas, como se fossem vendidas, né? Por conta da pobreza que a família vive. Em 2011, um estudo demonstrou que 29% das meninas casadas haviam sido espancadas por seus maridos. A Universidade Americana do Cairo demonstrou em sua pesquisa que 27% das meninas menores de 18 anos haviam sido psicologicamente abusadas por seus maridos. A educação no Egito, como eu já havia falado, ela é dividida em 3 partes. Jardim de infância, a partir de 2 anos, não é obrigatório. Ensino básico, 9 anos, obrigatório. E ensino secundário. Existem escolas governamentais que são praticamente gratuitas e as privadas, com melhor educação e menos alunos, oferecendo também aulas de inglês.
Muitas crianças abandonam suas escolas para trabalharem, sustentar sua família, porque muita pobreza, eles não conseguem ficar sem ajudar os pais. As crianças vivem lá a maioria vive no CAIRE se sujeitando à violência, à doença, a tudo que possa oferecer, né, de mal a eles, infelizmente. Precisam de um verdadeiro resgate da infância. Algumas ONGs até trabalham com esse objetivo, promovendo a leitura, descanso, escrever, realização de esportes e atividades que ajudam no desenvolvimento infantil. Não possuem perspectiva de desenvolvimento pessoal ou profissional. O destino das meninas costuma ser o ensino médio e se casar. Não desenvolver profissões, sendo inacessível o mercado de trabalho, já que é algo difícil para os meninos também, predominando o trabalho informal. Apesar do Egito ter assinado um ponto 138 e 182 da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, com relação à idade mínima e condições de trabalho infantil, a maior parte da população não obedece isso. As crianças continuam trabalhando, sendo exploradas, meninos trabalham mais de 12 horas e o que não deveriam fazer, não deveriam trabalhar menores de 14 anos e por mais de 4 horas por dia. E isso não acontece. Eles são menores de 14 anos e trabalham mais de 12 horas por dia. Os egípcios são bastante anfitriões, recebendo seus convidados com comida farta. Para eles é até uma falta de educação quando você não aceita se alimentar na casa deles, né? 80 milhões dos habitantes, mais de 2 milhões de crianças entre 7 e 15 anos, trabalham, né? Muitas delas são obrigadas a abandonar a escola, muitas delas não conseguem estudar, aprender, porque ficam com medo, não denunciam por medo, porque a própria família faz mal para ela, né? E é muito complicado, porque eu estava lendo, me emocionei muito lendo, estudando, fazendo o que eu achava que é o ideal, né? Há 2 anos atrás, uma turma aqui do seminário, nós fomos à Bolívia, nós passamos por isso lá com crianças também, e falar de criança mexe muito com as pessoas. O comportamento violento da sociedade tem levado a igreja a elaborar a pacificação. Muitos vivem com medo e escondem ser cristãos e são mal vistos pela sociedade e acabam não conseguindo denunciar por causa da lei que existe dos homens, da própria família que os maltratam, e é muito ruim. Você vê que crianças são maltratadas, violentadas, machucadas dentro da sua própria casa e eles não podem fazer nada, né? Eu agora vou falar também um pouquinho sobre a Libéria. A Libéria é uma das mais antigas repúblicas da África. Ela foi constituída por escravos libertos dos Estados Unidos em 1820. Sua capital é a Monróvia e é também a maior cidade do país, né? Houve uma constituição em 1847, onde foi modelada dentro da Constituição americana. A legislatura lá é bicameral, com uma Câmara Alta baseada na representação legal de 13 condados com 2 senadores cada uma, e uma Câmara Baixa baseada na população. Quer dizer, não é muito diferente do Brasil, né? A população, o povo, os governantes não estão nem aí pela população. Os chefes locais são capacitados pelo governo central a cobrar impostos e julgar os casos nos tribunais menores. A maioria da população cultiva arroz, mandioca, verduras, além de criar animais para o seu próprio sustento. Eles também produzem borracha, café, cacau, óleo de palma, entre outros recursos naturais que são
o minério de ferro, diamante e madeira. Negligenciando a falta de recursos, ainda hoje o sistema educacional na Libéria apresenta inúmeras insuficiências. Apesar do esforço para melhorar, a taxa de alfabetização é de cerca de 75% na faixa etária entre 15 e 24 anos, mas poucas crianças estudam. Após o ensino fundamental e nas comunidades rurais, algumas frequentam escolas, porque são mais pobres, é mais distante, então não tem recurso. A falta de instalação e suprimento junto com o custo dos estudos causam um baixo índice de matrícula nas escolas. Os pais que não têm dinheiro suficiente não mandam as crianças para as escolas, porque eles não têm com que pagar os materiais ocultos, uniforme, material escolar. Até os professores são mal remunerados e com baixa escolaridade. Muitas comunidades rurais, elas enviam as crianças para receber uma educação numa escola no mato, mas não são educadas, elas acabam sendo educadas no termo dentro das tradições que eles obrigam. E aí as crianças não acabam abandonando a escola por conta disso. Oficialmente é proibido o emprego e o treinamento de crianças com menores de 16 anos no horário escolar. Raramente punido, o tratamento severo é amplamente difundido e especialmente dentro da família. Portanto, meninos, meninas, jovens se veem em situações estressantes e perigosas sem nenhum meio de defesa. Quer dizer, aqui no Brasil há uma violência contra a criança, existem essas violências aqui, mas nesses países lá fora as violências ainda são maiores, né? As vítimas de estupro são, na maioria, meninas entre 10 e 16 anos e são 70% dos casos. Muitos deles não testemunham por medo de serem rejeitados. Muitas crianças também são vítimas do tráfico. Na maioria das vezes, eles são realocados e explorados em seu próprio país e por membros da sua própria família. Outros vêm de países vizinhos e vêm para estudar e acabam chegando em creches na Libéria, só que essas creches elas são chefiadas por pessoas sem escrúpulos, tornando-se ricas através das doações e dos custos que o governo dá para eles, né? E aí os pais confiam esses filhos a essas creches, achando que os filhos vão ter uma vida melhor, e é uma mera mentira, isso não acontece. As crianças acabam sendo trancafiadas, acabam sendo violentadas, acabam sendo levando para virar traficante, porque eles obrigam as crianças a fazerem isso. O tráfico é amplificado pela falta de legislação legítima e eles acabam tendo o poder, né? Como quase igual aqui no Brasil, né? Não está muito diferente não. Casamentos e gestações prematuras são um fenômeno generalizado também no país. 19% das meninas são casadas com 15 anos. 40% delas, né, até os 18. A taxa de natalidade em adolescentes é a segunda mais alta do mundo, 117 em 1000. E em certos casos, mães jovens representam até 68% das pessoas entre 15 e 19 anos. Elas são encorajadas pela tradição a essas práticas que acabam prejudicando elas, que dão à luz muitas vezes até sem consentimento delas próprias. É a família que manda fazer, então são obrigadas a fazer porque tem que ser assim, né? É dessa forma. Firmemente evitado pelo governo e pela população em geral, foram relatados casos de assassinatos de rituais, incluindo crianças menores. Esses são cometidos com o objetivo de colher os órgãos para serem usados em rituais indígenas, nos quais os membros importantes da sociedade, eles praticam
essas maldades com as crianças. Então, assim, tudo muito difícil entre as crianças desses países. Acredito que todos os outros países têm o mesmo problema, o mesmo confronto de governo, de ONG, quem é cristão, quem não é cristão. O cristão tenta ajudar o não cristão e acaba às vezes não conseguindo, porque a própria família não deixa, né? E tem medo. E a gente vive num país, aqui no Brasil, que também tem esse tipo de coisa. Só que a gente nunca procurou saber. E o importante hoje é a gente procurar saber para tentar ajudar da melhor forma possível. Eu conversei com vários pastores através do WhatsApp. O Gabriel vai falar sobre o Oriente Médio. Lá no Oriente Médio tem um pastor que se chama Homero Azif. Ele vai falar sobre o que ele vivencia lá também com as crianças. Eu falei com um pastor africano, e ele também vai falar como ele vive lá com as crianças, o que ele faz com as crianças lá dentro da África. Ele fez uma padaria, ele colocou as crianças para estudar, ele fez uma formatura para essas crianças, tentando amenizar o que elas vivem dentro da casa delas. E eu acho que isso ajuda muito, né? Fiquei muito mexida, porque o que se fala comigo de criança, eu sou mexida mesmo, mas vamos ajudar, vamos orar por esses pastores que estão lá fora. Como eu falei com o pastor, ele tem um apelido de chileno, ele está na faixa de Gaza. Vamos orar mais por esses pastores que cuidam de crianças, que cuidam de homens, que cuidam de mulheres nesses países que às vezes nem todo mundo tem acesso. O pastor, o chileno, ele ainda não conseguiu falar comigo, ele não me respondeu, porque ele está num lugar que ele não pode me responder. E vamos estar orando, gente, vamos estar orando. Eu convoco a todo seminário, todas as congregações, que estejamos orando por essas crianças e por esses pastores. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar cada um dos seminaristas ali no Centro Acadêmico de Missões, Seminário Betel. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e pela chamada de Deus nas suas vidas. Sem dúvida, os irmãos serão instrumento na mão de Deus para abençoar as vidas, tanto no Brasil e fora do Brasil. Eu louvo a Deus também pela pesquisa desse ano e que é voltado para a evangelização das crianças. Então, isso aqui nós temos algumas experiências que podemos passar para cada um dos irmãos. Meu nome é Pastor Luke, sou da Nigéria. Onde fica a Nigéria? A Nigéria fica no centro-oeste da África, com população hoje aproximadamente 200 milhões de habitantes, país mais populoso da África. Porém, a Nigéria não fala português, a nossa idioma oficial é inglês, porque foi colonizado pela Inglaterra e tem muitos dialetos africanos. O que acontece? A Nigéria é uma nação muito difícil. A maior parte da população nigeriana come 2 vezes ao dia. Por isso, quando as crianças vão para a escola de manhã, 8 horas, não tem comida ainda. Elas vão com fome, ficam na escola até 2 horas da tarde e retornam para casa com mais fome ainda. Isso aqui é uma vida que pessoas vivem na Nigéria. E o Senhor nos orientou a fazer alguma coisa diferente. Com a ajuda de muitos irmãos no Brasil, nós construímos uma escola que foi inaugurada 6 anos atrás, de algo diferente do que o povo está acostumando lá. Na nossa escola tem lanche, tem refeições, tudo gratuito. E isso aqui tem sido bênção em nossas vidas, vendo crianças crescendo, conhecendo a palavra do Senhor. O que nós fizemos? A nossa escola começou com 40 crianças, atendendo uma só aldeia. Mas 6 anos depois, hoje nós temos mais de 200 crianças e nós estamos com pessoas vindo de 8 aldeias diferentes. Nós temos van e que traz as crianças.
O que eu quero relatar para os irmãos é que a Nigéria é uma nação muçulmana. A Nigéria é uma nação que não tem muita abertura para o evangelho, mas através dessa evangelização das crianças, temos vindo um mover de Deus. Quando as crianças chegam, todos os dias, nós temos 45 minutos de devocional, onde elas leem a palavra ou cantam louvores e recebem instrução todos os dias, 5 dias por semana. Depois do devocional, que elas entram nas suas salas para seu café da manhã, aí começam as aulas. E com o tempo, essas crianças aprendem muito. Através dessas crianças, muitos pais já foram alcançados. E geralmente, quando tem reunião dos pais, às vezes 2 crianças são escolhidas para pregar. E tem sido uma bênção vindo isso. 3 anos atrás, eu distribuí para todas as crianças uma Bíblia. Eu falava para eles, esse uniforme que você usa na escola, aliás, a nossa uniforme vem do Brasil todo ano. Os irmãos lá em Juiz de Fora. Eu falo para eles, esse uniforme que vem do Brasil, um dia vocês vão crescer acima dela, não vai mais precisar. As comidas que vocês comem aqui na escola, não vai precisar. A van que carrega vocês, talvez não vai mais carregar vocês. Mas essa Bíblia que você está recebendo hoje, vai lhe seguir pelo resto da sua vida. Meus queridos irmãos, a gente vê como valeu a pena entregar a Bíblia na mão de cada criança. Hoje são verdadeiros missionários. Então, que Deus abençoe os irmãos. Se Deus um dia colocou no teu coração de conhecer a Nigéria, de conhecer esse trabalho, e que tem sido uma bênção na história da Nigéria, que tem sido um meio de Deus alcançar famílias, a gente estaremos na disposição de vocês. Que Deus continue renovando as suas forças, abençoando cada um de vocês, para que ao sair desse seminário, vocês serão usados poderosamente por Deus para alcançar muitas vidas. Deus te abençoe, abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos agora de frente à padaria, Futuro Padaria. Quer ver coisa maravilhosa que Deus pode fazer? Lembra o vídeo que eu fiz? As crianças com uma fatia de pão levantada? Pois é, era uma fatia de pão. Mas hoje a história começou a mudar. Aqui está uma padaria. 3 meses atrás, este lugar que tem padaria era igual a este mato aqui. Mas hoje está assim. Agradecemos a Deus em primeiro lugar, e você, e que tem trazendo essa mudança, essa transformação para esta aldeia e para a nossa escola, hoje que tem mais de 200 crianças. Muito obrigado, porque em breve, muito breve, essa padaria estará em funcionamento. As crianças estão chegando agora na padaria. Cadê a padaria, Pastor Luke? Aqui, o muro da padaria, gente. Olha só. Aleluia, Hosanna. Aleluia, Hosanna. Aqui a entrada principal da padaria, tá? Esse portão é o portão que vai ser colocado ainda no local. Já tem o piso até aqui, mas aqui ainda não tem piso. Essas coisas ser trabalhadas aqui, ó. Aí a gente entra por aqui. E é aqui que vamos instalar o forno. Tudo aqui é gerador. Então esse aqui é um gerador pequeno. Okorobia bima Oma kansi biwa I am that I am. There is no one like you, Papa. My great provider, Jesus, oh my redeemer. Alpha Omega, there is no one like you, Chimo. Immenso bue, okwakikanga bono. Immensa bue, okwakikanga kosara. Ebe kwedike.
Gente, que coisa linda. Agora as crianças vão orar e as crianças vão agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo aqui. Essa menina aqui é Akman. Ela vai orar agora em prol da padaria. Father, Lord, bless our proprietor for bringing this good news into our life in the name of Jesus. You never change. You never change. Hallelujah, Hosanna. In my down city. Hallelujah, Hosanna. And in my uprising. Hallelujah. You remain the same. There is no one like you. Meus irmãos, que dia de grande vitória e que estamos formando hoje, primeiro a turma da nossa escola, depois de 5 anos. Aqui funcionaram os vestidos, só Deus pode fazer isso. O que vai acontecer agora? Vamos cantar gratidão, porque é a única escola na Nigéria que tem alimentação, tudo gratuito. Deus tem sido fiel conosco assim. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Obrigado, Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Consuming fire, Son, I know. You are the all-consuming fire. Come and manifest, Lord. Hey, you're consuming fire. I bow before your throne, Lord. You are the all-consuming fire. Hey, consuming. Momento muito especial, momento que a gente não tem o que falar. As crianças passaram 5 anos, agora estão indo para o 2º grau. Yeah, consuming fire. Yes, you are. See through my eyes. You are the all-consuming fire. Amém. Um novo tempo para nossas crianças. Obrigado você por estar nos ajudando a realizar esse sonho. Amém? Glória a Deus. Come and manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. Baba, we do one for the young, you do one for the old. I love your name. Saudação de paz, irmãos. Eu sou o seminarista Gabriel Lopes, estou no 2º ano aqui no seminário Betel Brasileiro em Niterói. Bom, eu vou estar falando hoje sobre 2 países do Oriente Médio, que é o tema do nosso Senan esse ano, janela 414. Tá bom? Vou estar falando sobre o país Israel e também dos Emirados Árabes. Vou estar começando falando sobre Israel. O país de Israel, ele foi em 14 de maio de 1948, Israel foi declarado Estado pela ONU, conseguindo novamente sua independência judaica, perdida há 2000 anos. Israel possui como capital, até o dia de hoje, Jerusalém. A região é cheia de conflitos porque os palestinos não aceitam o retorno dos judeus ao Oriente Médio. E com isso existem muitas disputas territoriais políticas e de recursos naturais, sendo o recurso natural mais disputado o petróleo. Apesar dos conflitos, o país tem como sistema de governo a democracia parlamentar e o poder legislativo se chama Knesset. Israel é um país de imigrantes, hoje com 8 milhões de habitantes, com diversas etnias, culturas, religiões e estilos de vida diferentes. Quando se deu a criação do Estado, muito chegada dos exílios, cerca de 50 mil
judeus recém-chegados sobreviventes do Holocausto. Ao longo do tempo, o país foi recebendo outros refugiados e, com isso, foi aumentando a população. Os judeus hoje são 55% da população e 25% restantes são cidadãos não judeus de maioria árabe. A economia de Israel possui um dos melhores índices de socioeconômico do Oriente Médio, com média de 0,872 de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O país possui uma estima de saneamento ambiental destinado a residências, promovendo uma baixa taxa de mortandade infantil. A economia fortalecida com a ajuda dos Estados Unidos e com o suporte dos judeus que vivem em outros países. A cidade de Tel Aviv, Yafo, Haitá e Berseba são as cidades com grande importância econômica da região, com centro comercial, industrial e financeiro do país. A educação funciona com as crianças de 2 e 3 anos que frequentam a pré-escola, sendo sua maior parte paga pelas autoridades locais. Muitas creches são organizações femininas ou creches particulares. O Ministério de Educação tem verba especial para esse período escolar. O jardim de infância é gratuito e obrigatório. A frequência escolar também é obrigatória entre 6 e 16 anos de idade. Cerca de 9% da população estuda em internato. As escolas são divididas entre públicas religiosas, que estudam a religião judaica, e as árabes druzas, que focam na língua, na religião, na cultura drusa. E as escolas particulares, que têm variedade de grupos religiosos internacionais. Podemos dizer que a escola particular é uma escola mais completa, tem um pouco de cada coisa. A taxa de alfabetização é bem grande no país, possui 97,1%, estando no índice dos países mais altos do mundo. Mesmo em tempo de guerra, as crianças continuam estudando, ou seja, continuam tendo aula. Nos campos de refugiados, a educação é feita pela Agência de Socorros e Serviços aos Refugiados Palestinos, erguida pela ONU. Familiar. Os judeus têm uma postura muito rígida, muito rigorosa, concernente ao casamento e ao relacionamento. Os casamentos são arranjados por casamenteiros, sendo assim as pessoas só se relacionam depois do casamento. É comum eles, no caso os homens e as mulheres, dormirem separados após o casamento. E as esposas e os esposos dormirem separados no período menstrual da mulher. E o casamento tem como fundamento a geração de filhos. Sexo é apenas para a procriação. Os filhos são preciosos e o aborto é impensável. Quanto mais filho tem, melhor é. O país tem uma das taxas mais altas de fertilidade dos países desenvolvidos. O sabate é muito importante. Neste dia eles ficam com a família, visitam os parentes, ficam com os filhos ou descansam em casa. Os mais preguiçosos ficam sem fazer nada. A parte social, existem muitos casos de assédio com crianças e mulheres e muitos casos de pedofilia em comunidade judaica e ultra-ortodoxa. A maioria são levados aos tribunais e mantêm escondidos pelo fato desse tipo de problema serem resolvidos em tribunais rabínicos. É alarmante nas comunidades por serem muito reservados, acabaram não levando à tona os abusadores, ou seja, eles não dão uma punição devida ao crime que estão cometendo. E essas acusações estão vindo à tona porque a maioria desses casos são feitos por rabinos, infelizmente. A questão do trabalho, o trabalho infantil é uma realidade dentro
da Cisjordânia, apesar do Ministério do Trabalho de Israel afirmar que tem um conhecimento sobre os números, em 2012, mais de 4 mil menores trabalhavam nos assentamentos israelitas e recebiam um salário inferior ao padrão e trabalhavam também na agricultura, no comércio e em outros serviços. A maior parte das crianças, devido ao empobrecimento, trabalha nas fazendas e nas colônias israelenses. Vou estar falando agora sobre o país do Emirados Árabes. Começando falando sobre a política. O país é constituído por 7 emirados. Os mais conhecidos são Abu Dhabi e Dubai. Cada um tem um emir, que significa um príncipe, que forma o Conselho de Estado. O presidente é o príncipe de Abu Dhabi e o primeiro-ministro é o de Dubai. Ele é dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, muito diferente do nosso, né? Então é uma democracia, né? Podemos assim dizer. A economia, eles têm uma economia aberta com um elevado PIB per capita e expressos superávites comerciais, dependendo assim da venda de petróleo e gás natural. O país também tem fábricas, trabalha, né, com fábricas, produtos químicos, roupas, cimento, metais, minerais e produtos alimentícios, ou seja, produz todas essas coisas. E o turismo também é atuante, uma atividade forte na região, principalmente frequentada por cidadãos dos Estados Unidos. A família árabe, ela é patriarcal. A mãe é responsável pelos afazeres domésticos e dos cuidados de casa. E o homem é o provedor e toma as decisões da casa. Se tivesse uma mulher perto de mim, ia falar assim, machista. Atualmente, em vários países árabes, a mulher trabalha fora de casa. O casamento é um cerimonial colorido, alegre, farto e cheio de rituais, durando até 3 dias. Nos Emirados Árabes, o sexo só é aceito no contexto de casamento, aprovado pelos pais, autorizado pela religião, registrado no Estado. Quem dera se isso fosse assim no Brasil. Se você não casa, não pode deixar a sua casa e não pode ter relações sexuais, ou seja, não pode ter filho. Existe um tabu de sexo antes do casamento, preservativos, aborto e homossexualidade, etc. Só os homens podem fazer sexo antes do casamento, as mulheres têm que estar virgens. O país é totalmente machista e patriarcal, a mulher é a propriedade do homem. Eita! A educação nos Emirados Árabes, ela é prioridade. De acordo com a Alqueza, o sheik Laed bin Sultan al-Nahyan, o maior uso que pode ser feito de riqueza é investir na educação de geração de pessoas educadas e treinadas. O maior valor de qualquer nação é o seu povo educado e a prosperidade e o sucesso pelo padrão de educação. Quem dera se os nossos governantes brasileiros tivessem o pensamento desse sheik, colocassem a educação como prioridade, certamente nós estaríamos com mais crianças não vendendo doce no sinal, que é uma realidade nossa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, até mesmo crianças no tráfico, e as crianças não estariam, né, nessa situação, mas estariam com o livro na mão, não estariam estudando. Se a educação no Brasil fosse como é lá nos Emirados Árabes, as crianças estariam mais capacitadas e nós teríamos um país mais desenvolvido.
A prestação, em 1975, a taxa de alfabetização de adultos foi de 54% entre os homens e 31% entre as mulheres. Hoje a taxa de ambos os sexos são 90%, ou seja, decolou, teve um crescimento muito grande. A prestação de uma educação de qualidade começou logo após a criação da federação, com a criação da primeira universidade na Rabun Dabir, nos Emirados Árabes Unido da Universidade. O ensino público é gratuito para homens, mulheres, crianças através do nível universitário. Quanto à imigração que existe no país, podemos dizer que haja um contratempo por causa da forte perseguição que outras religiões enfrentam por causa do forte poder religioso do islamismo, que predomina absolutamente como a religião oficial dos Emirados Árabes. A educação é obrigatória devido ao seu forte investimento em educação, tendo um nível de comportamento social considerável bom. Irmãos, é isso. Deus abençoe, que nós podemos orar por esses países, tanto do Oriente como da África, como a Carla mencionou, que você, nas suas orações, você possa orar por esses missionários que estão no campo, no Oriente Médio, na África, e também orar pelas crianças nessa faixa etária. Amém? Deus abençoe. Meu nome é Fanny, eu tenho 28 anos, sou artista circense e socioeducadora e sou brasileira. A gente atende 32 crianças iraquianas em situação de refúgio. São crianças que fugiram do Estado Islâmico com muitos traumas e que não tinham acesso à escola, porque o refugiado nem sempre tem acesso à educação pública. O nosso projeto ele é mais do que uma escola, é um lugar onde as crianças podem se readaptar ao ambiente escolar, se adaptar a um novo idioma, que é o inglês, para quando eles migrarem para o país que eles vão, eles estarem adaptados e conseguirem entrar na escola e acompanhar os outros alunos. A gente tem aulas de inglês, de árabe, de matemática todos os dias. Fora isso, nós temos outras atividades. A gente tem aulas de circo, a gente tem aulas de judô também, craft, que são artes plásticas. Nós atendemos crianças de 5 a 12 anos, algumas com necessidades especiais, e todo o projeto é mantido através de doações. E eu queria convidar você para vir conhecer o nosso projeto e fazer parte disso tudo com a gente. Graça e a paz, tudo bem, queridos irmãos e querida Carla, quem eu gravo esse vídeo, aqui é o pastor Homero, da família Aziz. Eu e a minha família somos missionários no Oriente Médio, na Jordânia e também no Iraque, onde temos uma igreja. Somos missionários da Mais, Missão em Apoio à Igreja Sofredora, e da Missão Desafio, pois sou pastor do Brasil para Cristo. Nós estamos aqui há 6 anos e trabalhamos com um projeto para apoiar esses cristãos perseguidos, que estão espalhados por toda a nossa região, e muitos até fugiram por causa dessa perseguição recente do Estado Islâmico, saindo do Iraque, da Síria e se espalhando por vários países aqui. Hoje temos projetos na Jordânia, no Iraque, no Líbano, na Turquia, Palestina, Egito e Síria. E a gente atende aí milhares de cristãos. A gente tem trabalhos com crianças e na evangelização de crianças muçulmanas ou de crianças cristãs de contextos nominais, a gente atua com desenvolvimento comunitário. Então, aqui na Jordânia, a gente tem uma escolinha para crianças de 4 a 14 anos e uma mini escola para adolescentes e adultos, e a gente faz eventos com crianças aqui na Síria e em outros lugares, até em acampamentos de refugiados, como já fizemos no Líbano também. A gente trabalha desenvolvendo relacionamentos e numa visão de missão integral, a gente serve essas crianças com o que elas precisam e assim alcançamos os pais. Já distribuímos mais de 2.500 Bíblias infantis e, para a glória de Deus, a gente pôde batizar mais de 130 pessoas, das quais 30 são muçulmanos convertidos. E tudo isso, muitas vezes, começa através desse relacionamento com as crianças e aí, a partir delas, então, alcançando as suas famílias. A gente, no caso da escolinha, temos aulas num sistema de educação informal, de matemática, de inglês, de árabe, de computação. Elas têm aulas de jardinagem com uma horta comunitária, a gente tem atividades de habilidades manuais e a gente atua nessa formação educacional para que essas crianças, quando
imigrem para o Canadá, ou para a Austrália, ou para outros lugares, saiam com alguma formação mínima necessária aí para que elas possam começar a se reintegrar nessas novas sociedades, principalmente através do inglês. Então a gente foca bastante nessa formação aí do idioma. Hoje a gente, no meio da quarentena, a gente dá aulas de forma virtual, através de materiais que são enviados via WhatsApp, e a gente então tem acompanhado essas crianças e esperamos em breve voltar com as nossas aulas após a pandemia. Ore por nós aqui no Oriente Médio e que Deus abençoe sua vida, Carla, e de todo mundo aí do Betel e que está assistindo esse vídeo também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a vida da seminarista Carla, do seminarista Gabriel, que essa palestra possa somar e fazer com que vocês reflitam sobre essa janela, da importância e das dificuldades que os outros países enfrentam. Para fazer as considerações finais, eu gostaria de convidar a missionária Maria Edinalva para que esteja orando também, encerrando essa palestra. Graça e paz, amados. Eu espero que após ouvir esta aula, essa exposição do tema Janela 4x14, aquela pergunta que sempre fazemos: por que nos importar com crianças? Por que o ministério infantil, adolescente, deve fazer parte do nosso roteiro, do nosso programa da igreja, de seminarista? Porque Deus ama as crianças e elas são o futuro da nação, das nações. Eu me chamo Maria Edinalva Alves Tavares, estou agora na direção do Seminário Betel Brasileiro aqui em Niterói, e confesso para vocês que fui alcançada pelo Evangelho, ouvi falar de Jesus pela primeira vez aos 13 anos de idade, pelo trabalho do Seminário Betel Brasileiro, no estágio prático dos alunos. Então eu sou fruto da preocupação do seminário com crianças, com adolescentes. Então eu espero que, em nome de Jesus, o desejo do Seminário Betel Brasileiro, o desejo do Senan, nesse tempo de exposição desse tema tão rico, tão importante, tão fundamental para nós, é que nós, seminaristas, pastores, professores de EBD, tenhamos esse tema como prioridade das nossas igrejas, para que o Senhor possa alcançar as crianças, assim como eu fui alcançada pela palavra de Jesus, pelo Evangelho, mesmo ainda quando adolescente. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e nos ajude a deixar as crianças vir a Jesus, para que, em nome de Jesus, seja futura igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Oremos. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, entendemos a importância do tema Janela 4x14. Queremos te pedir em nome de Jesus que essa mensagem alcance o coração dos ouvintes, os corações dos líderes, dos pastores, dos seminaristas do Betel Brasileiro, aqueles que participaram, que escutaram, e aqueles que ministraram também, que todos nós, de uma maneira em geral, sejamos ricamente abençoados, impactados, Pai, e esse impacto que a aula causou em nossos corações, que o tema em geral causou em nossos corações, nos leve a uma ação, a uma atitude em prol dos pequeninos, em prol daqueles que o Senhor ama e nos enviou a amá-los, a convidá-los a Cristo também, para serem discípulos, seguidores de Cristo. Pedimos a tua bênção sobre nós. Desperta-nos, Pai, nos dá essa visão em nome de Jesus. Diante das estatísticas, Senhor, nós podemos entender que, de fato, temos negligenciado na tarefa de alcançar os pequeninos para Jesus. Mas nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos, desperte a nossa visão, igrejas, pastores, seminaristas, professores de EBD, todos nós de forma geral, até as famílias, os pais, possam educar os seus filhos, evangelizá-los, para que eles sejam alcançados e as novas gerações se rendam a Cristo e tenhamos uma sociedade perfeita, com pessoas convertidas, alcançadas e comissionadas para o teu reino, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.